Valeu, irmão. Bom, creio que todos têm me ouvido bem. Qualquer coisa, vocês me avisem, né, para eu dar uma regulada aqui no equipamento. Isso tudo é novo para mim, gente. Esse negócio de transmissão, vamos adaptando aí. Vou dividir a tela aqui com os irmãos. Eu encaminhei para os irmãos lá no grupo também todo esse material que eu vou dividir agora. O livro base, como a gente tem usado, é o Salvos pela Graça, do Huckman. É um livro clássico do tema, um excelente material. Estamos trazendo outras informações, mas o livro básico, né, de todo o curso é esse aí, como o reverendo Daniel já nos apresentou. Fui contemporâneo deles por 2 anos, né, os outros 2 anos eles já estão aí, ordenados a bom termo, né? Glória a Deus. E me formei recentemente, né? E enquanto fazia seminário, continuava os estudos paralelos, né? E dentre destes estudos, na verdade, dentro de qualquer estudo, de fato, em qualquer instância da nossa vida, nós expressamos este que temos por tema no dia de hoje. A união com Cristo. Tudo que somos, tudo que fazemos, representa e é fruto dessa união. Há de se dizer, né, dentro da lógica, e até um dos nossos professores no seminário dizia muito isso, que o importante quando se apresenta um texto bíblico, o importante quando se entrega uma mensagem da Escritura, é apresentar o que, o como e o porquê, né, dos eventos narrados no texto aferido, né? E justamente o que temos visto nessas últimas 2 aulas, em primeiro lugar, expondo a redenção, o projeto redentivo do Senhor, nesta introdução à soteriologia, fora o que bem definido. Depois, a ordem da salvação, a ordem do progresso salvífico, a ordo salutis, bem perto do como essa redenção foi aplicada. Hoje, então, nos aproximamos muito do porquê. Qual o propósito de tudo que vimos até então? Manifestar essa união com o Senhor, a união com Cristo. Então, eu gostaria de começar trazendo alguns anúncios, né, de alguns ministros ao longo da história sobre esta doutrina, né? John Murray, por nós é muito conhecido, declarou que a verdade central de toda a doutrina da salvação é essa união com Cristo. Seu propósito, como ele também vai dizer. Lewis Smetz, que foi um teólogo, né, da década de 20, um pastor muito expressivo no seu tempo, diz que a união com Cristo, né, é o centro e a circunferência da autêntica existência humana. Logo, é o núcleo, o cerne, mas também tudo que compõe a existência, ao mesmo tempo que é o centro. É toda a circunferência, é tudo que a autêntica existência humana é e deve ser. Berkhoff já dizia que aquela união íntima, vital e espiritual entre o Cristo e o seu povo, em virtude do que ele é, ou seja, a fonte da vida e da força do seu povo, é a sua bendição e salvação. Logo, toda expressão da vida cristã é fruto dessa união íntima, vital e espiritual. O próprio Calvino já alertava que tudo o que Cristo possui é nada para nós até que cresçamos num só corpo com Ele. Até que experimentemos essa união, o demonstrativo latente do que fomos feitos à imagem dele, na sua graça, ainda não vivemos aquilo que o Senhor é, ainda não usufruímos aquilo que Ele é. Então, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 69, traz a seguinte pergunta, né? Que é a comunhão em graça que os membros da igreja visível têm com Cristo? O que é essa comunhão? Resultado da graça que os membros da igreja invisível têm com seu Salvador? E a resposta é: a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação, na justificação, adoção, santificação. Tudo o que nesta vida manifesta união com Ele. A comunhão em graça que usufruímos com Ele é a participação, através da sua mediação,
através da virtude da sua mediação, em todas as instâncias da redenção, inclusive no progresso, na santificação, no caminho da fé. Mas o que representa tudo isso de forma aplicada? É muito natural para nós nos envolvermos com os conceitos da Escritura, com verdades que já são tão conhecidas, e assumimos um compromisso, assumirmos o lugar delas. O que não é tão simples é como aplicar estes conceitos, por vezes tão grandiosos, por vezes escondidos em termos complexos, né, e nem tão simples de se aplicar na vida, né, como transpor tudo isso que aferimos para o dia a dia, para segunda-feira de manhã, quando vamos trabalhar, como viver e melhor entender esta expressão e essa união. Por isso a importância desse momento, né, dessa aula para o nosso tema. Segundo a Escritura, nós somos unidos a Cristo de duas maneiras, né, em forma dinâmica, né? Aqui eu enumero uma série de textos, os irmãos receberam esse material, vão estar com eles, mas eu gostaria de ler alguns. Em primeira instância, a Bíblia nos mostra que os crentes estão com Cristo, essa união de nós para com o Senhor. Então, eu vou ler o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que assim diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, se alguém está com Cristo, transformado é nova criatura. Então, uma disposição de mudança, de transformação do cristão para com Cristo, porque está em Cristo. Em segundo lugar, o oposto, né? O próprio Cristo no crente, o próprio Cristo em nós. Então, o texto de Paulo aos Gálatas, Gálatas 2:20, o primeiro texto também da segunda coluna, Gálatas 2:20, todos os textos, né, de fato, são muito conhecidos, né, irmãos? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse pela fé tem uma conotação linguística até interessante, porque ele denota uma procedência variável. Deixa eu explicar isso na prática. É como se o pela fé não fosse ao mesmo tempo por causa da fé, no caminho da fé e através da fé. Todas essas conotações envolvidas, né, por causa da aplicação e da construção do termo. Então, ao mesmo tempo que esta vida que Cristo nele, que Paulo vive, é por causa disso, por causa do Cristo nele, caminhando para o sentido de Cristo, ou seja, isso se intensificando, algo que vimos bem presente na santificação, e ao mesmo tempo surpreso por isso, ou seja, é a fé que possibilita isso. Então, todas as instâncias presentes ali. E o texto de João 6,56 amarra, né, essas duas perspectivas dinamicamente. O Evangelho de João, capítulo 6, o verso 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente vivo pelo Pai, também quem em mim se alimenta, por mim viverá. Dinamicamente, a interação aplicada na união entre estes representantes, aqueles que foram feitos filhos de Deus em Cristo e o Cristo que agora vive neles. Então, isso ainda é muito bem entendido, muito bem definido por nós. E há um texto, talvez um dos mais centrais, né, de toda a Escritura a este tempo, que tenta, vamos dizer, exemplificar, aprofundar essa união em certos termos. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta. No texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 3 e do verso 4. Para a gente entender a extensão da união com Cristo, a gente tem que classificá-la, entender o seu princípio para entender o seu propósito. E o Senhor, através da sua palavra, né, através da sua revelação, ele instituiu para nós, para a manutenção da sua aliança, para a manutenção do ensino, da demonstração do seu caráter aos filhos dos homens,
a memória, a celebração da memória, uma progressão no conhecimento da interação com o Senhor que é fruto dessa celebração, da construção do conhecimento na palavra e da sua representação na nossa vida. Então, segundo podemos perceber através do texto, vamos lê-lo, Efésios 1, 3 e 4, assim diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Li a parte A também do verso 5. Então, o centro deste texto é o fato de que fomos escolhidos nele, em Cristo. Então, em primeiro lugar, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Como completa o texto de João 17, para que, qual o motivo, o propósito? Para que vejam a glória que me conferiste. Logo, para glorificar o seu nome, o nome de Cristo, a glória que Deus Pai entrega ao seu Filho. Por isso, nele fomos nós, escolhidos antes da fundação do mundo. E isso, segundo o texto de Pedro, fora manifestado no fim dos tempos. A ideia do fim é o mesmo conceito que Paulo expressa com o termo pleno, né? A plenitude, o fim do tempo, o cume do tempo, o ápice do tempo, essa seria uma melhor expressão. Então, fomos escolhidos antes da fundação do mundo para manifestar a glória conferida a Cristo. E isso for apresentado na plenitude do tempo, no fim do tempo. E com qual propósito? Para sermos nós santos e irrepreensíveis, porque o Senhor o amou e porque o Senhor nele nos amou. Essa contingente sequência que o texto nos revela vai mostrar que o propósito redentivo do Senhor, logo, o propósito da união com Cristo é eterno, é anterior à promoção de todas as coisas, anterior de qualquer classe de ação que nós possamos ter feito na criação do homem, anterior ao projeto humano consumado na criação. Antes de todas as coisas, o homem fora proposto para que, por fim, fosse unido com Cristo. A união com Cristo é o propósito de termos por mecanismo e procedimento a redenção. Fomos redimidos para sermos nisso unidos em Cristo. Para sermos nisso santos e irrepreensíveis. Para que manifestemos nisso a glória do nome de Cristo. Por amor a Cristo, por amor a nós. O propósito eterno de Deus, antes de todas as coisas, que envolvia a criação do homem em sua plenitude, quando unido com o seu Salvador, quando unido com Cristo. Segundo Bavinck, Cristo nunca deve ser visto à parte do seu povo, nem seu povo à parte dele. Logo, a intenção é que se Cristo sempre foi o propósito, se a união com Cristo sempre for o propósito da redenção, logo nós não podemos olhar para Cristo sem olhar para a sua manifestação redentiva, para a sua obra redentora no seu povo, nem procurar a identidade do povo de Deus sem olhar para Cristo. Não tem como desvincular uma coisa da outra, porque este sempre for o propósito, o eterno propósito do Senhor. Assim, este eterno propósito se manifesta na aliança, em representatividade e através da redenção. Vamos entender um pouquinho mais disso aqui. Nós vimos no texto bíblico, não precisamos abrir em Gênesis 1:1. Nós vemos neste texto que o Senhor está criando todas as coisas. No princípio criou Deus. Vemos a presença manifesta do próprio Cristo, inclusive através do verbo literal no qual o Senhor propõe todas as coisas. Haja, exista, produza, dê fruto. E a intenção verbal na celebração poética lá naquele texto, ela é muito interessante, porque, em outras palavras, como posso dizer isso de maneira simples,
pelo tipo verbal que o Senhor utiliza para projetar todas as coisas, e inclusive olhando para tudo que fez, encarar e achar aquilo bom, nós temos uma celebração eufórica, né, como diria no Oriente Antigo. É uma poesia de euforia. É como se a cada verbo utilizado e a cada anúncio do Senhor, ele mostrasse mais seu contentamento, não apenas naquilo que fez, mas um contentamento prévio para manifestar-se naquilo que está fazendo. Logo, o Senhor, nessa escala verbal, está completo em si mesmo e demonstra essa completude criando todas as coisas e responde a si mesmo com satisfação em tudo aquilo que cria. Ele está animado. E parece que o Senhor realmente o está, porque ele vai colocando, haja, exista, produza, e as coisas vão aparecendo, vão surgindo, vão tomando forma, e ele declara, bom, bom, bom. Então ele interrompe este método e propõe algo diferente, num sistema diferente. Ele propõe o homem, em concílio solene, façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, façamos o homem e daremos a ele domínio sobre aves do céu, sobre peixes do mar, sobre todo o mundo criado. Então parece que depois de tê-los formado a partir de Gênesis 1:26, quando o texto declara, homem e mulher os criou, a sua imagem os criou, macho e fêmea os criou, parece que ele coloca homem e mulher no centro e vai trazendo as coisas para em volta deles, né? E coloca homem e mulher e traz. E terá domínio sobre aves, sobre os peixes, tudo lhe servirá de mantimento, e vai trazendo aquilo, e vai contemplando a sua criação. Os verbos de euforia continuam presentes nessa poesia de celebração ao Criador. Logo, apenas também a título de curiosidade, procurarmos estabelecer, né, propriedade científica com os termos de Gênesis 1 não faz sentido com o texto, porque o texto não é vamos dizer, uma sequência de como as coisas que foram feitas se fizeram, de como Deus propôs e criou todas as coisas. Não é uma celebração ao mundo criado, porquanto é uma celebração ao Criador e proponente de todas as coisas. Então, não quer dizer que não possamos usar textos bíblicos, por exemplo, para um amparo científico. Podemos. Há tipos poéticos e gêneros específicos para isso. No entanto, este texto de Gênesis 1:1, apesar de até o 2, né? Apesar de trazer informações preciosas sobre o princípio das coisas, o objetivo dele é celebrar o Criador de todas as coisas, não narrar como tudo veio a ser. Então, nisso que o Senhor vai coloca o homem ao centro e vai declarando sobre o que ele tem domínio, sobre aquilo que ele deve sujeitar, sobre aquilo que ele deve dominar, colocando tudo que é criado em torno do homem. Aquilo que antes era bom se torna agora, sob o domínio do homem, muito bom. Logo, não é o homem a criação muito boa da parte de Deus, mas o homem no seu devido lugar, sujeitando e dominando sobre todas as coisas, é que manifesta em governo aquilo que era apenas bom, segundo os propósitos de Deus, sob os auspícios do homem, se torna muito bom. E o homem está só. O homem recebe uma missão. Sabemos que, apesar do texto de Gênesis 1:26, 27, mostrando homem e mulher criados juntos, o texto de Gênesis 2 vem detalhar como aconteceram os fatos narrados em Gênesis 1. Logo, o homem fora criado primeiro. O homem recebera missão da parte do Senhor, aliança. E essa aliança manifesta com o homem, dá-lhe o propósito de sujeitar, dominar e então preencher o mundo criado. Logo que para preencher o mundo criado ele precisaria de alguém que ainda não lhe havia sido, né, edificada. Então o homem recebe a primeira missão de sujeitar e de dominar o mundo criado. Essa missão é inclusive manifesta pela literalidade do homem botar nome aos animais. Rapidamente, né, fora um pouco do nosso assunto, para o mundo antigo, lançar nome sobre as coisas é propor domínio sobre aquilo. Quando você põe nome numa cidade, põe nome numa terra, numa região, você toma posse daquela região. Quando você dá nome a um filho, você governa o destino daquele filho, lhe dando sentido. Não é à toa que o próprio Deus, quando
faz aliança com seu povo, muda o nome de Abrão para Abraão, muda o nome de Jacó para Israel, né? Ou seja, homem, Ra, mal, combate é o Senhor, o homem, os homens que lutam, que resistem, que combatem é o Senhor. Então, o Senhor propõe controle sobre o destino do seu povo, propriedade do povo que chama de seu, quando dá nome ao seu povo, quando dá nome aos seus filhos. Logo, é representativo, embora literal, que Adão dê nome ao universo criado para mostrar na prática, ainda no texto, que ele já sujeitava e dominava, já cumpria a aliança dentro das prerrogativas da missão que recebera no jardim. Esses nomes não são sagrados nem nada, tanto que nós não utilizamos os mesmos nomes, eles se perderam, mas expressam de maneira literal o cumprimento da aliança. Então, aprove ao Senhor, em seu concílio eterno, em seu eterno propósito, relacionar-se com o homem através de um método, de um mecanismo, através da aliança. E, em missão da aliança, o Senhor deu ao homem uma missão, né? Uma tarefa, sujeitar e dominar a criação. Enquanto já cumpria esta tarefa, pois já botava o nome nos animais, o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, quando o homem ainda há cumprir a terceira prerrogativa da sua missão, que é preencher a terra, multiplicar-se, o homem recebera 3 mecanismos para cumprir essas missões de sujeição, domínio e de enchimento, né, preenchimento da terra. Ele recebeu intelecto, ele recebeu criatividade e ele recebeu uma mulher, uma esposa. Mecanismos para se cumprir o eterno propósito de Deus na aliança: intelecto, criatividade, matrimônio. O eixo do cumprimento, da edificação da aliança fora o matrimônio, onde o Senhor, onde o homem, tornando digna a sua mulher da aliança, recebia da parte de sua esposa dignidade na aliança, em sequência mútua de relação. Se a gente for usar aqui uma expressão matemática para justificar tudo isso, que não seja a soma, né, onde 2 se somam, né, mas que seja a multiplicação. Pois a mulher, dignificando o nome do homem, lança ele à frente de si, tornando ele digno na aliança. E o homem lança a mulher à frente de si, tornando ela digna da aliança, em mútuo mecanismo, motor para promoção da honra e da glória do nome de Deus através deste mecanismo do casamento. Mas o homem, em sua representatividade, em seu lugar na aliança, se mostra insuficiente. E em sua insuficiência, usurpa o lugar do Senhor, porquanto caminha para si mesmo antes de caminhar para o Senhor. Responde ao desejo do seu coração antes de responder aos ensejos de seu Criador. O homem pelo homem é falho, cai. O pecado entra no mundo, pelo qual anuncia Paulo, pela desobediência de um, o mal entra no mundo. Mas pela obediência de um, ele é extirpado. Então, em representatividade, o homem pelo homem é insuficiente. Porque o homem exerce apenas em aspecto aquilo que o Senhor é por natureza. O homem pode agir de maneira santa, o homem pode agir de maneira justa. Deus é a própria santidade, Deus é a própria justiça. Deus não manifesta em ação, Deus é por completa natureza. E não pode deixar de ser. É a completa santidade. Não há nada que seja manifesto no Senhor que não seja, portanto, santo, justo, bom, segundo lhe é natureza assim o ser. Então, para que o homem trilhe o caminho pleno do propósito do Senhor, ele precisa ser unido ao seu Criador, através do seu Filho, através de Jesus. Então, em um concílio eterno, antes mesmo da criação do homem, a natureza do homem proposta em aspecto naquilo que o Senhor é por natureza, já demanda de maneira admitida, aplicada e consumada a ação do Senhor no homem, através, então,
de seu Filho. Então, o pacto, essa primeira aliança, o pacto que é feito com o homem, o pacto das obras, que necessitava de ação primordial do homem, de obediência, de mérito do homem, em sua primeira instância já falha, o homem cai. Então, o pacto da graça, aquele que é manifesto em Cristo, nasce não quando nasce o Salvador, mas quando cai o homem. Assim que o homem sai do jardim, assim que o homem é expulso do paraíso, vem o Cristo para trazê-lo de volta. Vem o Cristo para redimi-lo, dignificá-lo em si mesmo e trazê-lo de volta em si mesmo, em Cristo, né? Então, na eternidade, a redenção é admitida. Na realidade, ela é aplicada. E no grande dia será consumada, completada na glória do nosso Salvador. Então, nisso que vimos, já vimos o quê? A redenção. O como, através da Ordo Salutis, bem exposto, e o porquê, o propósito disso, o propósito da obra redentora do Senhor, a base da união com Cristo. Nossa necessidade disso tudo. Então, como vimos naquele texto, fomos escolhidos nele, mas também resguardados nele e para ele. Que nenhum se perca de todos os que me deu. Logo, todos aqueles que foram dados pelo Senhor ao Senhor Jesus, que foram dados por Deus Pai a seu Filho, nenhum deles é perdido. São resguardados, permanecem nele, não são destituídos dele. Pois ele amou a igreja e nisso se entregou por ela, a fim de quê? De redimir e purificar para si mesmo um povo que fosse exclusivamente seu. Portanto, não deixam de ser dele, não deixam de ser de Cristo. Foram purificados, redimidos para o próprio Cristo e no próprio Cristo isso fora realizado. E por causa do quê? Por causa do grande amor que nos entregou o Senhor. Segundo o texto de Efésios 2, 4 e 5, como também tanto conhecemos e repetimos, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. A conclusão do apóstolo, portanto, pela graça somos salvos, pois estamos mortos. O morto não procura vida, o morto não procura nada. Aquela velha ilustração que tanto ouvimos em vídeos, em pregações, de um mar negro agitado à noite, chovendo, relampejando, ondas fortes e poderosas, e o homem perdido na loucura desta noite tenebrosa, sem saber nadar, se sacudindo no mar, prestes a morrer, já está a sufocar, quando de repente uma boia passa. Ele não sabe de onde veio, ele não sabe para onde vai, mas ele lança a mão daquela boia que é o resgate do Senhor e é puxado por ele até o caminho seguro de sua embarcação. E lá é feito novo, é feito vivo por este resgate. No entanto, à luz deste texto, mesmo sendo até belo ver esta ilustração por vídeos, por desenhos, nada reflete a verdade dessa palavra, pois estamos mortos. Logo, se queremos usar este mesmo mar tenebroso, agitado, turbulento, nós não estamos no meio dele tentando salvar-nos a vida, mesmo que sem condições, pois estamos mortos no fundo, atolados na lama do fundo desse mar, sequer tomando parte em qualquer coisa, pois estamos mortos. Cristo não lança uma boia. Cristo lança a mão dentro deste mar e do fundo nos retira sem vida alguma e dá a nós a sua própria vida para que vivamos nele. Não há como isso não ser entendido como graça. Sequer o estávamos buscando, sequer sabíamos que estávamos mortos, pois mortos estávamos. Escravos, presos ao pecado. E fomos resgatados, redimidos, purificados para ele, para ser povo exclusivo dele, propriedade dele, para resguardados nele e para ele jamais sermos perdidos.
e para sermos fortalecidos com o poder do próprio Cristo e que Ele habite em vós, como Paulo continua declarando, estando nós alicerçados neste amor, entendidos deste amor e de quem é o Senhor. James Stewart diz que a redenção só pode ser mal entendida, ou seja, mal compreendida, quando não considerada à luz da nossa união com Cristo, na qual o pecador identifica-se com Cristo na sua atitude contra o pecado. É precisamente disto que está falando, pastor. Só podemos desentender a redenção, compreendê-la de maneira equivocada, seja sua ordem, seja a expressão dos passos ou sua natureza. Só podemos não entender a redenção se não considerarmos ela à luz da união com Cristo. O homem completo, debaixo do eterno propósito do Senhor, só existe quando unido com Cristo. Só é completado inteiro, perfeito, quando unido com Cristo, desde o vero propósito da eternidade. Por isso somos aperfeiçoados nele. Aquela velha noção que é muito comum à igreja, somos pecadores. Cristo morre em nosso lugar. Logo, somos redimidos e recebemos Cristo como Salvador. Isso é verdade, mas do jeito que tradicionalmente construímos essas instâncias, construímos uma união impessoal, quase que comercial nessa relação. É como se estivéssemos devendo algo que precisava ser pago. Alguém pagou em nosso lugar, logo não precisamos mais fazer ou realizar nenhum pagamento. Está pago, não devemos. Substitutivo. Isso é impessoal, não há nenhuma relação nessa visão comercial entre nós e aquele que pagou em nosso lugar. Isso torna a união com Cristo simplista e não dinâmica, distante da nossa vida diária. Quando a verdade é que estávamos mortos. Cristo dá a vida para vivermos essa redenção. E ele se nos torna, o próprio Cristo se torna a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. Logo, Cristo não apenas nos liberta, Cristo não apenas nos dá condição de vida, Cristo não apenas torna o Pai propício a nós, pois a ira do Pai foi derramada sobre ele. Cristo muda todos os aspectos de como viver, não apenas da vida, para que continuemos o que éramos, mas para que assumamos algo novo, completamente definido, ou melhor, redefinido, por nossa união com Ele. É uma outra vida em Cristo. Texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, 1 aos Coríntios, capítulo 10, aqui o verso 30, assim diz: se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo está falando sobre a consciência da nossa realidade, diante da nossa condição, diante da nossa união com o Senhor e do que isso promove na nossa vida. Este propósito legal e vital, logo, legal porque cumpre a etapa da lei, cumpre a etapa da aliança, responde o pacto através da ação de Cristo. Ele também é vital porque ele faz parte da vida, não apenas resulta em um aspecto para a vida, como ele se torna a própria vida, porque é para o Senhor que vivemos. Uma vida santificada é uma vida de frutos, como João pode afirmar. Paulo afirma que estes frutos já foram preparados de antemão, essas obras foram preparadas de antemão. Então sabemos que é o Senhor que nos santifica.
O Senhor preparou os frutos, as obras das nossas mãos, aqueles frutos que são resultados da vida santificada. Logo, que parte temos nós nisso tudo, se não única e exclusiva pela direção do Cristo, pela ação do Senhor? Quando falamos sobre casamento, sobre aliança, a expressão do casamento, dessa união vital e legal, também entre homem e mulher ali expressa, onde um dignificava em mútua ação de dignidade, sempre um lançando o outro à frente de si, a fim de cumprir nisso a aliança do Senhor, sendo sempre um amparo e dignidade para o outro. Isso continua manifesto, mesmo com a queda do homem, mesmo com a queda da própria constituição conjugal que era ali eixo, pois o próprio Cristo, agora novo representante, ou seja, a aliança fora feita com um homem, porque é necessário ser homem para ser membro do pacto com o Senhor, um contrato entre Deus e o homem. É necessário ser homem. Por isso, o próprio Deus tem de tornar-se carne através de seu Filho, para que como homem, como representante humano, possa fazer parte da aliança. Só que é necessário ser Deus para poder cumpri-la. Portanto, completamente homem e completamente Deus, Cristo assume seu lugar como representante na aliança, de maneira legal e vital, mas não apenas como esse representante, mas como o homem completava o mecanismo do seu propósito na aliança com o matrimônio. Cristo completa de igual sorte o mesmo propósito com o matrimônio eclesiástico, por assim dizer, sendo a igreja a sua noiva. Portanto, como o homem deveria fazer com a mulher e tornando ela digna da aliança, o Senhor Jesus torna a sua noiva, a igreja, digna da aliança. Porquanto a igreja dignifica o nome do seu Senhor, dignifica o nome de Cristo, vivendo para a glória do nome de Cristo, exatamente sob os mesmos auspícios, no mesmo mecanismo. O matrimônio como ferramenta da aliança permanece em vitalidade através da pessoa de Cristo, que se une de maneira vital e tão completa como dois que se unem e se tornam uma só carne. Cristo e a igreja, Cristo em nós, se une tornando-se uma só expressão de uma nova vida, onde ele determina e constrói e elabora o tudo o que somos. Porque para ele vivemos e nele vivemos. Então, a união com Cristo está expressa em todas as instâncias da redenção. É por conta de Cristo que, pelo Espírito, somos regenerados. É pelo chamado do Evangelho, pela vocação de Cristo que respondemos. É a incondicionalidade da ação salvífica do Senhor que imprime em nós a condicionalidade da resposta do caminho da fé, dando frutos em obras que por Ele foram preparadas. E que temos o privilégio de serem exercidas através de nós. E mesmo apesar de nós. E parte crucial desta tarefa, segundo a ordenança do Senhor, expandindo o reino dos céus, o reino por ele instituído. Segundo o texto de Paulo aos Coríntios, Paulo declara, esse é um texto bem interessante, vamos abrir lá, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 6, veja só. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ou seja, completa a nossa submissão, identidade e união com o Senhor. Ainda no processo de santificação, exercemos uma função dentro da expansão do reino dos céus. Suplantar o falso conhecimento, o falso evangelho com o verdadeiro. Combate no caminho da fé, defesa da fé, anúncio e proclamação da verdade do evangelho, destituindo a falsa, por isso o sofisma, o engano, por isso destruir fortalezas deste conhecimento. E o amadurecimento com o Senhor, vivendo e morrendo em Cristo, não respondendo a nós, mas a Ele,
Não caminhando segundo o nosso coração, mas caminhando em direção ao Senhor, experimentando, conhecendo e prosseguindo em conhecer. O resultado disso, plenamente cientes e submissos ao Senhor, é deter e possuir ferramentas para combater o falso ensino, para cumprir e caminhar no progresso do caminho da fé. E fazemos isso certos de que nada nos pode irromper, nada nos pode separar da nossa união santíssima com o Senhor. Para ganhar a Cristo, para cada vez mais, quanto mais próximos, quanto mais conhecendo, mais conhecimento se nos revela, mais próximo se mostra o Senhor. Quanto mais andamos para Ele, mais com Ele interagimos, mais com Ele nos envolvemos. Por isso, a esperança da glória de Cristo que enche o nosso coração, nos dá a certeza de que estamos caminhando para a sua vontade, caminhando no seu conhecimento para ganhar a Cristo, para ser achado nele. A doutrina da união com Cristo, ainda segundo James Stewart, segundo ele, deve ser a âncora da nossa vida, a âncora da nossa vida e ética. Stewart está trazendo para a prática a necessidade vital de que Cristo seja o eixo, seja o centro e o mecanismo que nos conduz à realidade, as lentes de Cristo são as lentes que nos fazem perceber a realidade, não por nós mesmos, mas por Ele. Tudo ganha nova conotação, tudo ganha novo sentido, tudo ganha novo corpo, tudo é feito diferente. Não é um simples resultado. O homem caiu. Cristo é o herói que cumpre uma missão e liberta o homem. Agora o homem livre é chamado, é feito filho de Deus. Cristo não apenas liberta o homem, não apenas promove em uma missão cumprida um resultado na nossa vida. Não existe nenhum aspecto da vida cristã sem a plena essência da união entre Cristo e o seu povo. Não existe nada na nossa vida, nada naquilo que pensamos, entendemos, desejamos, fazemos, que não tenha que expressar essa união. Tudo é resposta disso, tudo está em torno disso. É um exercício completamente diferente de vida. Por isso, tradicionalmente chamamos isso de epifania, de transformação, porque antes víamos de um jeito, vivíamos de um jeito. Agora, unidos a Ele, é tudo completamente diferente. Por fim, irmãos, aqui algumas ilustrações, segundo Palmer Robertson, né, ainda do Cristo dos Pactos, explicando um pouco melhor essa relação, o julgamento, o casamento e a glória de Deus. Elementos da aliança da graça, né, do pacto da graça, segundo ele. E, inclusive, quando olhamos para o texto bíblico, como olhamos como somos em Cristo justificados, e temos sempre a boa visão de um julgamento acontecendo. E como é um julgamento? Há um juiz, há um réu, somos os réus, entendemos? Há um acusador, um advogado de acusação, um promotor. Há um advogado de defesa, como tradicional é a nossa visão legal, né, de um julgamento. E há um júri. Mas esses elementos se perdem dentro do texto bíblico. Quem seria o júri? Quem é o acusador? Talvez esse já saibamos, mas como isso acontece? O problema dessa visão é que este é um julgamento romano, mas o julgamento descrito na Escritura é um julgamento judeu. É um julgamento do Oriente Antigo, onde apenas 3 envolvidos. Há, de fato, o juiz,
que vai decidir sobre a causa avaliada. Há, de fato, o acusador. Quem é o acusador? Quem é o advogado de acusação? É aquele que sofreu o delito. Por exemplo, se alguém foi roubado, ele acusa de furto o suspeito. Então, o acusador é aquele que sofreu a perda. Então, este acusa. E quem é a defesa? Quem é o advogado de defesa? É sempre e necessariamente o acusado. O acusado não pode ter alguém que o represente simplesmente, que faça a sua defesa. Pois no julgamento nosso, alguém que faz a defesa falha nessa defesa, o réu recebe o juízo, o réu vai preso, o réu recebe a sentença, mesmo que não tenha sido ele a realizar a sua defesa. No Oriente Antigo, isso não é assim. A representatividade legal é total. Aquele que quer representar o acusado torna-se o acusado, de maneira completa. Ele assume não a defesa, ele assume a condição do acusado. Logo, se o acusado cometer crime capital, mas vai ser representado por alguém, toda a pena do crime capital fica agora sobre o representante, não sobre o culpado. Porque agora o culpado não é mais culpado. Mesmo tendo feito tudo o que fez, o representante assume todo o encargo. Segundo a construção deste julgamento dentro dos auspícios da redenção, o Cristo assume propriamente como representante, como já era determinado e conhecido em todo o Oriente Antigo, este mesmo lugar de total representação, mesmo sem culpa alguma, toma sobre si o juízo, toma sobre si a punição. E, portanto, como a punição fora feita sobre ele, o juízo que era resguardado aos filhos dos homens é, portanto, retirado. Mas estes filhos dos homens, mesmo perdoados, mesmo tendo sido feitos filhos de Deus através do sacrifício de Cristo, precisam ser transformados a fim de viverem o eterno propósito do Senhor de maneira plena e completa, como nunca seria possível sem que fossem unidos a Cristo, unidos àquele que o resgatou. A redenção, a obra redentora de Cristo, é o que e o como do propósito de unir o homem criado para viver de maneira completa nos propósitos de Deus a Ele mesmo, através de Cristo, através do seu Filho. Segundo podemos expressar, toda condição humana há de ser dividida em duas etapas, em duas fases. Antes da conversão, antes de se regenerados, antes de responder ao chamado de Cristo, e depois de santificados, nele redimidos e por ele edificados, manifestando o eterno propósito do seu evangelho e da criação do Senhor. Assim, a união com Cristo deve transformar o nosso coração em identidade completa e constante necessidade dele. Isso é muito mais sutil do que nós estamos acostumados a pensar. Porque sempre gostamos de planejar, de buscar conforto, de buscar melhor trabalho, melhor emprego, melhor salário, desenvolvimento, carreira, conquistas. E creio, irmãos, não há nenhum problema em edificar e ser edificado por essas coisas, quando isso não é o propósito absoluto do nosso coração. Pois se vivemos em tudo que vivemos para manifestar a glória de Cristo, a glória do nome de Cristo, Ele é o centro. Toda vez que colocamos a nós mesmos em primeiro lugar, obedecer ao desejo do nosso coração, como queríamos, como gostaríamos, e não segundo anuncia a palavra do Senhor, usurpamos o lugar que é do Senhor.
Por isso, não é possível servir a dois senhores, como anuncia a palavra do Senhor Jesus. Não é para nós possível caminhar para o Senhor e não para nós mesmos, sem sermos unidos com Cristo. E essa sessão admitida na eternidade, aplicada em nossa vida ao longo de toda a história, na formação do povo de Deus, na formação da igreja de Cristo, na nossa pessoal formação e desenvolvimento, será consumada no grande dia, quando seremos unidos em glória, de maneira completa e perpétua, então, no Senhor, capacitados para cumprir todo este objetivo. A união com Cristo é o centro de tudo isso, é o centro de nossa vida, o propósito de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, que o seu Espírito nos ilumine e que a sua verdade nos encha de esperança, contentamento e reconhecimento da nossa necessidade dele. Vamos orar? Senhor Deus Pai, a tua presença, Senhor, nós nos colocamos porque sabemos que dependemos do Senhor, que não somos nada sem o Senhor, Pai, que precisamos do Senhor. Seja sobre nós, Pai, a força do teu Espírito, nos dando entendimento, desvendando os nossos olhos, Pai, para reconhecer, Pai, quem somos quando contemplamos quem é o Senhor. Ah, Pai, precisamos do Senhor. E o Senhor tem manifestado, Pai, em nós a tua bênção através do teu Filho. Encha-nos, Pai, o nosso coração da tua palavra. Capacita-nos cada dia mais, Pai, a viver segundo a tua justiça. Seja conosco. E como o Senhor nos anuncia, tudo seja para a tua honra, para a tua glória. E em nome de Jesus. Amém.